Estamos começando mais uma aula onde eu vou falar para vocês como se libertar do medo do julgamento. O que a gente faz para se sentir mais forte e não se travar diante das outras pessoas por conta do medo do que elas vão pensar sobre nós. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz de poder mais uma vez estar aqui junto com vocês, mais uma semana para aprendermos. Larissa, Kaline, Fabrícia, vamos que vamos, gente. Quem aí já ficou com medo do que a outra pessoa poderia pensar de si? Coloquem aí nos comentários. Eu vou contar, que eu já passei por esse medo várias vezes, a ponto de me travar também, sabe? A ponto de não me mostrar do jeito que eu sou, a ponto de não falar, mas a gente vai aprendendo que nós podemos ficar mais forte, e a gente pode mudar essa situação para que a gente possa fazer aquilo que é importante, aproveitar as oportunidades, aproveitar aí aquilo que a gente quer no nosso dia a dia, enfim, viver aí junto com as outras pessoas. Vamos que vamos, já escrevam aí nos comentários para mim saber quem já passou por esse mesmo problema, de sentir que queria falar, mas ficou com medo do que a pessoa que estava ali poderia dizer, Ficou ali cheio de medo e acabou não falando, acabou não se colocando ou fazendo aquilo que gostaria, E esse é um problema, ele é muito sério, gente. Eu vou dizer que esse medo do julgamento é algo muito sério mesmo, que faz a gente perder oportunidades, que faz a gente perder de viver ali com as outras pessoas, sabe? De poder aproveitar uma interação, de poder se entregar de verdade, de poder estar ali conquistando os nossos objetivos profissionalmente, tudo isso porque a gente acaba se travando com medo do que as pessoas podem pensar. Então é por isso que essa aula hoje ela é muito importante. E eu vou dizer pra vocês que, a Fabrícia colocou, eu sempre, Eu vou dizer pra vocês que esse medo está juntinho com a timidez, Vocês sabem que eu tô sempre trazendo aqui conteúdos relacionados à timidez, que esse é meu trabalho, eu gosto de ajudar o pessoal a se libertar de todos esses medos, de todas essas travas que a timidez traz junto com ela. E esse medo do julgamento, vocês podem perguntar para qualquer pessoa que se diga tímida, Por que você acha que você é tímida? Eu tenho medo, não sei, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo de causar uma impressão ruim. Isso é uma das coisas que eu mais escuto no meu trabalho, tanto dos meus alunos quanto dos meus pacientes. Eu tenho medo de causar uma impressão ruim. E que impressão seria essa ruim, Muita gente fala, de coisas relacionadas propriamente com a timidez. Por exemplo, eu tenho medo que achem que eu sou quietinho, que eu não falo nada, ou então eu tenho medo de que me achem egoísta, não egoísta, mas tipo snob, sabe? Mais nesse sentido, assim, de nariz empinado, de ser metida, esse tipo de coisa. Então, às vezes, tem muito a ver com a própria timidez. A gente acaba agindo de uma maneira mais reservada, Porque tem esse medo, acaba não falando muito, não interagindo muito, e aí, então, acaba achando que os outros estão achando algo ruim por conta de você estar quieto. E isso ali vai se alimentando, vai acontecendo várias vezes na nossa vida e vai fazendo com que a gente crie essa imagem de nós mesmos, de, assim, eu sou uma pessoa quieta e as outras pessoas vão falar sobre isso. Eu não sou tão bom assim para estar ali, então, se eu errar, as pessoas podem falar mal de mim. Eu não posso, sair da risca aqui. Se eu for falar, eu tenho que ser perfeita, porque senão vão falar mal de mim. Então, isso é uma coisa muito séria, é um medo que está muito presente, está ligadinho com a timidez e por isso que hoje a gente vai falar aqui. Inclusive, eu digo que um dos passos fundamentais, que eu trabalho dentro do curso Interagindo, dentro da metodologia, é estar ali focando para se libertar desse medo. É necessário que a gente tenha coragem de começar a se movimentar para que a gente não deixe que esse medo seja tão forte, porque senão, sim, a gente vai paralisar, a gente vai ficar com medo na hora de falar, a gente não vai se mostrar verdadeiramente do jeito que nós somos, porque estamos lá preocupados, pensando a cabeça do outro, A gente está imaginando o que a outra pessoa está pensando. E aí a gente acaba saindo ali daquela situação verdadeira e já começa a achar que eles estão falando um monte de coisa ruim da gente, E não aproveita e só sofre. Então, uma coisa muito comum, até me lembrei agora falando isso pra vocês, Uma coisa muito comum que acontece é a gente imaginar que o outro tá pensando mal da gente mesmo,
Então a outra pessoa não falou nada, não aconteceu nada e a gente já tá com aquilo na cabeça. A gente olha pra cara da outra pessoa, meu Deus, ele tá me achando um bobo, ele tá achando que eu não tenho, não tá legal isso que eu tô falando. Então a gente já começa a imaginar algo que nem existe ali. É muito comum também, que eu me lembrei, a gente passar, por exemplo, perto de alguém, as pessoas estão rindo. Nossa, porque as pessoas estão rindo de mim, algum problema comigo, sabe? A gente já começa ali a viver aquilo que a gente tem medo sem mesmo estar acontecendo. Então, a nossa mente, ela voa, né? E geralmente nessas horas, ela não voa para lugares lindos, maravilhosos, né? Ela faz com que a gente fique imaginando coisas negativas, reforçando esse nosso medo, fazendo com que a gente sofra demais. Então, hoje, nessa aula aqui, nós vamos falar especificamente sobre esse medo para vocês se fortalecerem e não ficarem sofrendo tanto com isso e encararem de frente esse medo para estarem aí fazendo aquilo que vocês gostariam. Não é da noite pro dia, não é uma coisa assim, nossa, saí da aula, agora eu sou a pessoa mais segura e eu não me importo com nada do que as pessoas falam de mim. Não é assim que funciona. Inclusive, eu vou dizer que eu não acredito que vai chegar um momento em que vocês nunca mais vão sentir medo do julgamento de ninguém, que vocês nunca mais vão se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Mas eu até hoje me preocupo. E eu digo que é uma coisa importante até. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma aula aqui, eu quero que vocês gostem da aula. Eu quero que os meus alunos gostem do conteúdo que eu tô passando. Eu quero que os meus pacientes, eles sintam sim que está ajudando eles, que eles gostem daquilo que a gente está fazendo. Então a gente pode utilizar isso até a nosso favor, sabe? Como no sentido de empatia também, assim, de se colocar no lugar da outra pessoa e de entregar o nosso melhor ali, sabe? Eu quero entregar o meu melhor para outra pessoa, mas não para me paralisar, né? Eu não quero, a minha preocupação não vai ser no sentido de parar tudo e começar a encenar e começar a mostrar uma pessoa que eu não sou de verdade, mas sim de entregar o meu melhor ali para aquela outra pessoa que tá junto comigo, né, que tá ali aproveitando um momento comigo. Então, eu acredito que é importante também a gente ter essa clareza. O medo, o que a pessoa pensa da gente, né, sempre vai passar de alguma forma na nossa cabeça, sabe? A gente sempre vai ter essa preocupação, sim. Afinal de contas, nós somos seres humanos que vivem em sociedade, né? A gente não vive sozinho, pessoal. A gente vive com outras pessoas. Então, as outras pessoas também importam para nós, sabe? Elas também são importantes. Então, por que não? Por que isso vai mudar assim de uma hora para outra? Por que não se preocupar com a outra pessoa, com o que ela pensa? Tá tudo bem. O grande problema é quando isso é tão forte que me para, que faz eu deixar de ser quem eu sou, sabe? Eu começo a tentar agir de acordo com uma pessoa que eu acho que a outra pessoa quer que eu seja. Quando eu começo a parar de me posicionar, eu começo a me anular nas relações, eu começo a me apagar de verdade porque eu tenho muito medo do que as pessoas vão falar de mim. Aí isso é um grande problema, né? Que a gente precisa trabalhar sim. E como eu falei, vai ser dentro de um processo. E a gente vai começar aqui nessa aula, onde eu vou trazer aqui aspectos importantíssimos para vocês saberem e começarem a se sentir mais fortes para encarar de frente esse medo do julgamento. Vou ver o que vocês colocaram aqui nos comentários. A Larissa colocou: não falei com um moço que também dava sinais, mas não falava nada também. Queria ter chegado e falado algo antes. Hoje, depois de muito tempo, já não dá mais. É exatamente por isso que a gente precisa se libertar desse medo do julgamento. Quantas oportunidades de vida a gente perdeu, que nem a Larissa compartilhou aqui, e eu quero até agradecer por ela ter colocado aqui pra gente, porque é exatamente isso que acontece. Até eu me identifiquei com o que a Larissa colocou aqui, né? Quantas vezes a gente deixou de se aproximar de uma pessoa que a gente gostava, de uma pessoa que a gente tinha interesse e que daqui a pouco outra pessoa também mostrava esse interesse, porque a gente ficou com medo de ser julgado, a gente ficou com medo, né, que essa pessoa ali não gostasse da gente, que a gente fosse rejeitado de alguma forma, e é isso que a gente tem que encarar de frente. Esse medo, claro que quando a gente vai se aproximar de uma pessoa importante, de uma pessoa que a gente gosta, né, enfim, a gente vai ficar com aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque a gente se importa com a outra pessoa. Então, como eu tava falando antes, é claro que nós vamos se preocupar com o que a outra pessoa vai pensar da gente, né? Poxa, eu quero que ela goste de mim, eu quero iniciar um relacionamento bacana com aquela pessoa. Então, claro que vai surgir esse friozinho da barriga. Agora, eu vou parar por conta disso, a ponto de não aproveitar essa oportunidade. É isso que a gente não quer. A gente quer ficar forte aqui para
poder de fato fazer aquilo que nós queremos, do nosso jeito, né? Alcançar os nossos objetivos, se aproximar das pessoas. Então, Larissa, obrigada por compartilhar, porque é justamente isso que acontece. Então, é tanto na nossa vida pessoal como profissional. A gente se trava por medo de ser julgado, por medo de causar uma impressão ruim, por medo do que as pessoas podem pensar da gente. Beleza? Então vamos ver aqui o que a Maria colocou. Hoje eu enviei meu áudio pela primeira vez para uma pessoa. Mandei um oi, tudo bem? E a pessoa me ignorou, não me respondeu. Pois é, Maria, eu quero te dizer parabéns. Parabéns por você ter mandado esse áudio. Quantas pessoas querem mandar uma mensagem e não tem coragem de chegar lá e mandar? A gente tem todo o direito de mandar essa mensagem, a gente tem todo o direito de se aproximar das pessoas. Às vezes elas vão corresponder, elas vão responder e às vezes pode acontecer que não. E aí a gente continua firme e forte, porque isso pode acontecer por N motivos. Por N motivos, a gente não perde o nosso valor, a gente não deixa de ser importante porque uma pessoa não nos respondeu, porque uma pessoa não nos correspondeu do jeito que a gente gostaria. Tá tudo bem, eu diria, gente, que a gente mais recebe rejeições ao longo da vida do que aceitações. Né? São poucas pessoas com aquelas que a gente tem um vínculo mais próximo, que a gente se identifica, que as coisas funcionam do jeito que a gente quer. A maioria das pessoas, com a maioria, né, não vai ser exatamente desse jeito. E tá tudo bem também. É importante a gente saber do nosso valor, saber que a gente estava no direito de poder se aproximar, que a gente sim podia fazer isso ali, mas que a outra pessoa também tem o direito daqui a pouco de não responder. E isso não tem nada a ver comigo. Não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, não quer dizer que eu sou uma pessoa... Nada disso. Eu tenho meu valor, fiz o que eu queria fazer, ponto, acabou. Foi essa decisão que eu tomei. Não importa aí as consequências. Parabéns, Maria, né, por você ter tomado essa atitude de mandar essa mensagem. Fico muito feliz por você, tá bom? Vamos lá então, vamos que vamos. Opa, pera que eu tô mandando comentário que sem querer fui rolar os comentários pra baixo e aí acabei escrevendo coisa ali, mas não mandei pra vocês não. Aí agora a Érica colocou: Karina, eu estava nesse processo em me desenvolver mais e com a correria do dia a dia eu deixei de lado. É normal retroceder? Percebo que estou voltando a ficar com medo de me posicionar. Ótima pergunta. Gostei muito dessa pergunta aqui. É muito comum isso acontecer. Se a gente não se dá conta, se a gente não dá importância, aliás, para aquilo que a gente quer no nosso processo de desenvolvimento, é comum que a gente acabe voltando. Não quer dizer que é pro resto da vida que a gente vai ter que ficar se monitorando, mas até que aquilo já seja algo que faz parte de nós, sabe? Por exemplo, escovar os dentes. Vocês precisam, vocês e eu, né? Inclusive, a gente precisa escovar os dentes todos os dias. Né? Vocês concordam comigo? Imagino que sim, né? Espero que sim. Todos os dias a gente precisa escovar os dentes. Mas a gente aprendeu a fazer isso desde pequenos, né? Ou no processo de fazer isso, né? A gente precisava que daqui a pouco o pai ou a mãe chegasse lá quando a gente era pequenininho e dizer: Karina, vai escovar os dentes, tá na hora, você comeu, vai lá escovar os dentes, sabe? Só que tinha esses lembretes. A Karina, pequenininha, não sabia que tinha que só escovar os dentes todo dia. Ela precisava que alguém chegasse e falasse pra ela. Aí ela ia lá e fazia. Entende? Então, esses lembretes, né, que eu quero trazer aqui pra vocês agora, significa esse monitoramento no dia a dia pra mudar esse comportamento que a gente tem. Então, se eu quero colocar um novo hábito na minha vida, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu vou precisar ficar atento àquilo. Eu vou precisar ficar atento no início, prestando atenção, percebendo, poxa, agora eu não tô me posicionando, poxa, agora eu deixei de falar e coisa e tal. Se eu não fico atento a isso, eu não vou criar esse novo hábito, eu não vou criar esse novo jeito de ser, eu diria, né, com relação à timidez. Eu quis trazer essa analogia do escovar os dentes, mas é um novo jeito de ser, é uma nova forma de me comportar. Agora eu quero começar a falar mais, agora eu quero começar a me posicionar. Então, no início, eu preciso estar atenta a isso. Eu preciso desses lembretes meus mesmo, né? Na história do escovar os dentes era daqui a pouco alguém da família que falava, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo quando é pequeno ainda. Mas quando vocês crescem e começam a ter um novo hábito, né? Nós crescemos e temos novos hábitos, a gente precisa ficar atento àquilo ali, porque senão eu deixo para depois. Eu quero mudar a rotina da minha alimentação, por exemplo, né? No início, eu vou precisar ficar ali atento, prestando atenção no que eu tô comendo, sabe? Eu vou ter que pensar, poxa, é isso aqui que eu quero? Não, não é isso aqui. Eu vou precisar ficar muito atento, até que isso se torne um hábito, né? Eu lembrei agora também de uma menina
de uma pessoa que comentou comigo que tinha começado uma rotina de exercícios. Ela levanta super cedo, tipo 5 e pouco da manhã para fazer academia. No início, ela precisava ficar atenta, porque daqui a pouco ela ia dormir, não tinha que estar motivada, ir lá e continua. Hoje em dia, ela já não se vê mais sem isso na vida dela. Simplesmente toca o despertador, levanta, não tem mais isso, vai lá, faz parte da rotina. Então, o que eu quero dizer aqui é que sim, quando a gente está nesse processo de mudar comportamentos com relação à timidez, da gente se sentir mais segura, a gente precisa monitorar tudo isso. Precisa ficar atenta até que isso vai fazer parte da nossa vida e a gente vai estar mais seguro, enfim. E daí a gente não vai precisar tanto esforço, né? Tanto o olhar ali. Mas é muito comum de acontecer. Inclusive, se a gente não pratica esses hábitos, né? Se a gente não pratica, a gente vai ficando com mais medo. Uma coisa que aconteceu bastante, muita gente me falou, foi na época da pandemia, que a timidez voltou. Eu já não tinha mais problema com a timidez, agora estou tímido. Aí, por quê? Porque a pessoa ficou sem conversar no dia a dia. E isso foi atrapalhando. Tem pessoas que me disseram, inclusive, que não tinham problema da timidez antes da pandemia e aí depois, durante a pandemia, acabou ficando com vergonha, acabou ficando com medo. Então, isso é uma coisa que pode mudar muito, né? Pode sim. Bem bacana essa pergunta que tu colocou. Agora eu vou começar aqui nossa aula, né? Porque eu me empolgo nas perguntas, eu me empolgo nos comentários. Quando eu vejo, já se foi aqui nossa aula e eu não passei o conteúdo que eu quero passar. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Eu vou falar para vocês agora 3 pontos importantíssimos para vocês saírem daqui dessa aula com clareza sobre esses 3 pontos para estarem se libertando do medo do julgamento. Então, lembrando aqui para a gente iniciar esses 3 pontos. A ideia não é a gente se livrar do medo do julgamento. Nunca mais eu vou ter medo do julgamento de maneira alguma, nunca mais eu vou me preocupar. Eu diria, não é nem o medo do julgamento, mas eu nunca mais vou me preocupar com o que as outras pessoas vão pensar sobre mim. Isso é fantasia. Sim, a gente se preocupa com o que as outras pessoas pensam sobre nós. Nós vivemos em sociedade. A ideia aqui é que nós possamos estar se libertando desse medo, se sentindo fortes para agir apesar disso, para que esse medo não nos impeça de fazer aquilo ou falar aquilo que nós gostaríamos. Eu quero ser forte e começar, então, esse movimento na minha vida, tá? Me sentindo mais seguro aí na hora de falar. Beleza? Ok, então qual que é o primeiro ponto? Tá? O primeiro ponto é vocês responderem uma pergunta muito simples, que é: o que eu tenho tanto medo que as pessoas falem de mim? Escrevam aí nos comentários para a gente saber. Coloquem aí, o que eu acredito que as pessoas podem falar de mim? Eu acho que elas vão me achar muito grosseira. Eu acho que elas vão me achar muito desengonçada. Eu acho que elas vão achar que eu sou muito quieto, que eu não sou competente naquilo que eu vou fazer, que eu não sei fazer as coisas direito, que eu não sei falar direito. Sei lá, eu tô imaginando coisas aqui que as pessoas me trazem e muitas dessas coisas que eu falei, eu já tive medo também. Sabe? O que você acha que as pessoas vão pensar de você, afinal de contas? Sabe? O que fica te perturbando no teu dia a dia? Geralmente as pessoas falam assim pra mim: eu tenho medo que as pessoas tenham uma impressão ruim sobre mim. O que seria ter uma impressão ruim sobre vocês? O que você imagina que esse povo vai falar de vocês? De você, sabe? Por que isso é muito importante? Porque antes de outra pessoa pensar algo sobre nós, é a gente que pensa. É uma insegurança nossa. Eu diria que isso aqui se trata mais sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, do que sobre o que os outros vão pensar. Olha ali, ó, a Andressa colocou que ela é uma pessoa sem graça, que ela é sem conteúdo, que é desinteressante, né? Que ela é uma pessoa, a Maria colocou uma pessoa esquisita, uma pessoa chata, uma pessoa sem potencial. Ninguém falou isso, né? Ninguém fica ali apontando o dedo para elas, né? Para Andressa, para Maria, falando esse tipo de coisa. Mas são coisas que passam dentro da nossa cabeça porque lá no fundo a gente tem medo de fato ser assim. Então, se a outra pessoa pensar isso, é como se fosse uma comprovação, né? Então, se alguém chegar e falar pra Maria, por exemplo: nossa, mas tu é muito esquisita, Maria, ela vai ficar muito mal mesmo, porque a pessoa vai estar comprovando aquilo que ela acha que é verdade. Então, lá no fundo, é como se essas coisas, elas nos tirassem um pouco do nosso valor. Eu sempre digo que
a gente só se importa com aquilo que dói, quando a pessoa toca numa ferida nossa. Se eu tivesse aqui machucada na minha mão, né? Digamos que a minha gata me arranhou, né? Porque ela é dessas. Me arranhou aqui. E alguém chegasse... Agora, ela chegou, me arranhou, tá doendo. E aí alguém vem e encosta em cima, aperta. Vai doer. Eu vou dizer, não faz isso, pelo amor de Deus. Né? Não toca ali que tá doendo. Agora, se um arranhão até é de leve, né? Mas é só pra vocês pegarem a analogia. Agora, se ela me arranhou já faz 15 dias e alguém vem e pega na minha mão, aperta a minha mão, eu não vou dar a mínima. Já passou, a minha ferida já cicatrizou, não tá doendo. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente só coloca um peso muito grande sobre o que a outra pessoa vai pensar quando a gente imagina que ela vai tocar em algo que dói na gente, numa ferida que não tá cicatrizada ainda. Então, se eu penso, né, o outro vai dizer que eu não sou legal, que eu sou desinteressante, foi uma coisa que vocês trouxeram muito aqui, que eu não sou interessante. É porque eu penso que eu não sou interessante, e aí se a outra pessoa vir e falar isso, putz, tocou na minha ferida, tocou naquilo que eu não queria. Por que geralmente a gente não gosta de piadinha com tímido, né? Porque a Karina tá sempre quieta, não fala nada. Porque a pessoa tá tocando em uma coisa que ainda a gente não resolveu, né? Porque ainda dói em mim pensar que eu sou tímida. Eu não queria passar essa impressão. Eu queria passar uma impressão de ser uma pessoa falante, de ser uma pessoa maravilhosa, nesse sentido de extroversão e tal, né? E aí eu acabo sofrendo com o que a outra pessoa falou. Mas não necessariamente isso é uma coisa que de fato a outra pessoa está pensando. Passa primeiro pela minha cabeça. Já me falaram isso, gente. Há alguns anos atrás, uma pessoa disse assim, tu só tem medo do que o outro vai falar de você porque você pensou isso primeiro. Então, às vezes, a crítica não é do outro. A crítica é minha mesmo comigo mesma. É a minha autocobrança falando. Sou eu que estou ali me cobrando, me fazendo sofrer nesse processo. Então, a gente precisa parar e observar isso aqui que vocês estão falando. Olha, a gente tem medo, por exemplo, de ser sem graça, a Andressa colocou. Quantas qualidades a Andressa não tem que ela não percebe, às vezes, porque ela tá presa nesse medo de ser uma pessoa sem graça. Andressa, eu tô só trazendo um exemplo, tá? Não tô falando nada de forma pessoal aqui, mas é uma coisa que acontece muito. A gente fica preso nesse medo aqui, eu não sou legal, eu não sou interessante. E tá deixando de mostrar todo o resto que tem. Coisas muito, muito positivas que nós temos lá dentro de nós. O nosso jeito de ser, né? O nosso jeito de conseguir ouvir outra pessoa, de poder acolher outra pessoa. Às vezes de um jeito mais divertida ou não, sabe? Tudo isso faz parte do nosso jeito, mas a gente fica com tanto medo disso aqui, isso ali fica tanto na nossa cabeça, que a gente não deixa nem transparecer. E aí, por conta disso, de não deixar transparecer quem nós somos, né, pensando no que o outro vai pensar, só que a gente não faz ideia se a outra pessoa tá pensando ou não, tudo isso aqui tá aqui na nossa cabeça, a gente muitas vezes se comporta de uma maneira a comprovar isso. Como assim? Como assim? Se eu acho que eu não sou uma pessoa interessante, a tendência é de não falar muito. Por quê? Porque eu vou falar coisas que não são legais, porque eu não vou estar ali eu não vou estar agregando, né, naquela conversa e tal. Então a minha tendência às vezes é ficar quieta. E aí vocês conseguem perceber o quanto que não tem nada a ver com o outro isso? Tem a ver com nós mesmos? Então sim, essa responsabilidade é nossa. Karina, mas é que às vezes as outras pessoas falam, é porque as outras pessoas, né, são maldosas. Eu já ouvi muito isso também. As pessoas não têm dó, as pessoas fazem fofoca, as pessoas fazem não sei o quê. Ok, eu sei, eu também vivo nesse mundo. Eu sei que tem pessoas que às vezes falam mal umas das outras. Eu sei que isso acontece. Só que nesse processo aqui da timidez tem muito mais a ver com nós mesmos do que com os outros. Por quê? Porque uma pessoa pode falar de mim e eu posso simplesmente sair dali e ok. Não me ferir, sabe? Não tocar numa ferida minha, como eu tava falando.
A outra pessoa pode falar o que quiser e não tocar numa ferida minha e eu vou sair ali tranquila. Ah, não quer dizer que eu não vou sentir nada. É óbvio que a gente não gosta, né, de que falem alguma coisa da gente. É chato, ninguém gosta. Mas aquilo não me fere tão intensamente. Então é sobre nós nos fortalecermos aqui. Não é se a pessoa é legal, se não é legal, se ela não entende. Não é. É sobre eu conseguir passar por esse tipo de situação e me sentir forte. E não me parar, né? Não me paralisar para que isso não aconteça. O medo é tão grande que falem de mim, então eu prefiro não falar. Por isso que é importante parar e olhar para si nesse momento, nesse sentido de entender o que eu tenho medo, afinal de contas. Será que isso é uma verdade? E se for uma verdade, será que não tem outras coisas que estão em jogo também? Será que se isso é uma verdade, eu não tenho como mudar isso? Será que eu não posso agir de uma maneira diferente para me fortalecer mais? Será que realmente o pessoal que está colocando aqui nos comentários essa questão de ser desinteressante, eu sou uma pessoa desinteressante? Será que eu não estou simplesmente não falando porque eu tenho medo, exatamente esse medo, né, de ser uma pessoa desinteressante, então eu acabo atribuindo para o outro, ele vai pensar isso, mas na verdade quem está pensando isso sou eu mesmo. Será que realmente é desinteressante ou é só esse medo que está falando mais alto? E se for, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa desinteressante, será que eu não consigo mudar isso? Através dos meus comportamentos, através das coisas que eu falo, enfim. Então, se por acaso a gente sentir que é real, a gente também pode mudar. Mas eu diria que o medo do julgamento ele é muito mais irreal do que real, tipo, no sentido de que, cara, eu tenho medo de ser algo, né, de demonstrar algo que as outras pessoas falem de mim, mas é somente o medo falando. É somente ele ali, ó, nos teus ouvidos, fazendo com que você não se coloque. Então, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Será que eu realmente sou dessa forma? Vou compartilhar uma coisa com vocês, né? Estava falando até no encontro que a gente teve lá com os alunos hoje de tarde do curso Interagindo, que foi algo, que foi o seguinte, né? Eu tinha muito medo de ser grosseira, sabe? E eu nem me dava conta o quanto que isso me paralisava. Demorou pra cair a ficha, gente, demorou pra cair a ficha. Então, o que eu fazia? Eu ficava tentando ser boazinha, fofa, querida, meiga, para não ser grosseira. Então, eu também não estava deixando transparecer puramente o meu jeito de ser. Não tem nada de errado você ser uma pessoa querida, enfim, né, fofa, só que já estava passando dos limites isso. Então, para tentar agradar outra pessoa, né, porque eu ficava com essa ideia de que elas poderiam me achar grosseira, né, uma pessoa estúpida, assim, que dá patada, esse tipo de coisa, eu exagerava nesse lado da fofura. E demorou para cair essa ficha. Então, muitas vezes eu tinha dificuldade de me posicionar, de falar com mais firmeza, de não ficar mandando emoji o tempo inteiro e tentando ser fofinha. Tinha dificuldade até de me expressar assim, de uma maneira mais direta, pontual, é isso, é aquilo, porque eu tinha medo de ser grosseira. Isso estava me atrapalhando muito. Então, tu vê, não era outra pessoa que dizia que eu era grossa. Ninguém nunca disse isso pra mim. Nunca ninguém disse isso pra mim. Mas na minha cabeça, eu achava que ser direta era como se fosse ser grosseira. E aí eu tinha dificuldade nesse sentido. Então vocês percebem o que eu quero dizer? A gente vai identificando isso. Aquilo que passa na minha imaginação. E aí a gente vai cortando cada um desses pontos. Por exemplo, aqui que eu tô falando pra vocês, né? Eu precisei trabalhar isso em mim. Poxa, não significa que ser direta é ser grosseira. Outra coisa que passava muito na minha cabeça, isso já faz bastante tempo, mas era essa questão de ser desengonçada. Porque eu ficava tão nervosa na frente das pessoas que eu derrubava tudo, sabe? Eu era aquela pessoa toda perdida, meu Deus do céu, e quebra tudo. Mais ou menos assim, eu lembro até que na escola falaram uma vez que eu tinha a perna torta, eu andava torta, eu era toda perdida, assim, sabe? E eu tinha esse medo que as pessoas pensassem que eu era desengonçada. E aí, é incrível porque eu era realmente, sabe? Não era só uma coisa que passava na minha cabeça. Eu realmente era desengonçada.
mas aquilo ficava tão na minha cabeça, assim, sabe? Me incomodando, que aí eu pensava que a outra pessoa ia pensar isso, e aí realmente eu ficava nervosa, e aí é que eu me perdia, e eu não conseguia fazer as coisas. Mais uma vez, ninguém nunca disse isso pra mim, né? Me apelidaram lá da perna torta. Mas eu ficava com aquilo era tão pesado na minha mente, sabe? Que o meu comportamento era de ser desse jeito mesmo. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia fazer as coisas na frente dos outros. E aí eu pensava que o outro estava pensando isso de mim, mas na verdade era eu mesma que estava ali com os meus próprios pensamentos, né? Sofrendo dessa forma. Então esse primeiro ponto é isso, tá? É você responder essa pergunta e começar a analisar isso, olhando de um processo que vem de dentro, sabe? Vamos deixar um pouquinho de lado isso, o que a pessoa vai pensar de mim? Poxa, o que eu penso sobre mim? Esse é o ponto. O que eu mesmo penso de mim? E será que eu realmente sou desse jeito? Se eu sou desse jeito, o que eu posso fazer para mudar? Se eu sou desse jeito, será que realmente é um problema ser assim? Por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes também nós ficamos com essa coisa, eu tenho que falar o tempo inteiro, pra mim ser bom eu tenho que falar o tempo inteiro. Será que realmente preciso falar o tempo inteiro? Será que realmente isso é um problema? Eu diria que é muito importante vocês fazerem essa análise daquilo que vocês pensam, um processo de olhar pra si, que já tem a ver até com o segundo ponto, mas eu vou trazer outros aspectos aqui junto com esse segundo ponto, que é a gente deixar um pouquinho de lado, né, de lado esse pensamento com relação ao que o outro vai dizer da gente e olhar, focar nossa atenção para nós mesmos. Então vamos parar de pensar na outra pessoa, vamos pensar em si próprio agora, né? Ok, o que acontece? A gente se preocupa tanto com o outro, o que vão dizer de mim, e aí a gente acaba se perdendo em quem nós realmente somos. É outro aspecto aqui, é um complemento disso que eu estava falando do primeiro ponto, né? Mas agora aqui é a gente conseguir olhar para aquilo que nós realmente queremos, é a gente se priorizar nesse processo. A gente quer, por exemplo, que a outra pessoa pense que eu sou de determinado jeito, porque eu acho que é o correto de ser. Eu quero que a outra pessoa pense tal e tal coisa de mim, então eu vou começar a agir para que ela me veja dessa forma. O grande problema disso é que a gente se perde, gente. A gente começa a se perder. Se perder no sentido de ser quem nós somos, de defender aquilo que a gente realmente acredita, e também porque cada pessoa tem um pensamento diferente. É impossível a gente conseguir saber o que cada pessoa pensa. Por mais que eu diga, eu tô olhando aqui pra Karina, eu acho que ela tá pensando tal coisa, pela expressão que ela tá fazendo, não tem como vocês saberem o que eu tô pensando. E com qualquer outra pessoa não tem como vocês saberem. Vocês podem conhecer o jeito dela, você pode conhecer, né, o que ela acredita e tal, mas não é de todo mundo que você vai conseguir saber isso, não. Não, vai ser só daquelas pessoas que você tem um certo contato, né? E por que isso é tão importante? Porque cada pessoa vai pensar de um jeito diferente e você não tem acesso a esse pensamento. Ou seja, vai ser impossível você realmente conseguir fazer algo que seja o que você acha que aquela pessoa quer que você faça ou que você fale. É impossível. Mas na nossa imaginação, a gente pensa dentro daquilo que a gente imagina que é certo e errado, o que a outra pessoa quer da gente, e aí nós ficamos ali tentando fazer aquilo sem nem saber o que a outra pessoa de fato pensa. Tudo isso passa aqui pela nossa mente só. Só a gente que pensa aquilo ali. Eu acho que eu tenho que fazer tudo certo para me mostrar que eu sou um bom profissional. Então, se eu não fizer dessa forma, outra pessoa vai falar mal de mim e vai sair falando que eu não tenho domínio sobre o meu conteúdo, por exemplo. Ninguém falou nada. Tá aqui na minha cabeça isso. E aí eu começo a fazer o quê? Me cobrar, porque eu tenho que fazer com que as outras pessoas pensem que eu sou um bom profissional. Ninguém disse nada. Eu inculquei ali o que é certo, o que é errado, e saio tentando fazer a todo custo, achando que todo mundo pensa assim, fulaninho pensa desse jeito e tal, e aí eu me perco completamente. Deixo de fazer aquilo que é importante pra mim, deixo de olhar para mim, para os meus desejos, para
os meus valores e só fico olhando para o outro. Então, uma pessoa pode pensar algo sobre um assunto, a outra pessoa vai pensar outra coisa sobre o assunto, a outra vai pensar outra coisa e outra coisa e outra coisa, e você nunca vai conseguir agradar todo mundo e vai ficar sofrendo nesse processo. Não é justo, gente. Não é justo fazer isso com nós mesmos. Daqui a pouco eu coloco aqui, sei lá, essa correntinha aqui, esse coraçãozinho, vai ter alguém que vai olhar ali e dizer: nossa, Karina, que bonito esse coraçãozinho que você tem. Nossa, adorei a cor. Vai ter outra pessoa que vai olhar e vai dizer assim: nossa, eu não gostei, tão sem graça. Eu gosto de uma coisa maior, assim, que chama mais atenção. E aí? Como é que eu vou ficar? Vou querer agradar as duas pessoas? Vou querer que todo mundo goste do dito do coraçãozinho? Não. Eu vou querer me agradar. Como que eu me sinto bem? Como eu, Karina, me sinto bem quando eu me olho no espelho? É um coraçãozinho grande, é um coraçãozinho pequeno, é prata, é dourado, é sem coraçãozinho nenhum, não quero nada aqui. Como? Vocês entendem o que eu tô querendo falar? O ponto que eu quero chegar aqui com vocês? Não tem como vocês agirem só do jeito que vocês imaginam que a outra pessoa quer que vocês ajam. Não tem. Você pode falar, vai ter gente que vai pensar alguma coisa legal. Você pode não falar, vai ter alguma pessoa que vai dizer assim: poxa, não fala nada. Você fala, vai ter aquela pessoa que vai dizer: poxa, não concordo. O tempo todo as pessoas falam e as pessoas julgam, até quando a gente não faz nada. As pessoas julgam, elas pensam coisas sobre nós causamos impressão nas outras pessoas o tempo inteiro. E pode ser impressões boas ou pode ser impressões ruins. Aquela pessoa que fala bastante, pode ter gente, né, que diz: nossa, adoro aquela pessoa, ela é tão comunicativa e tal, ela tá sempre trazendo coisas boas e não sei o quê. E pode ser que tenha outra pessoa que olhe pra ela e diga: nossa, mas ela não cala a boca. E pense: e aí o que essa pessoa vai fazer, afinal de contas? Ela vai ser ela mesma. Porque ela não vai conseguir agradar. Se ela falar muito, todo mundo, né? Eu quero dizer, se ela falar muito, vão falar alguma coisa. Se falar pouco, podem falar alguma coisa também. Pra que se prender? Então, pra que a gente vai olhar tudo isso ao nosso redor e ficar sofrendo com todos esses possíveis pensamentos das pessoas? Pra que a gente vai focar nosso foco? Focar nosso foco é bom, né? Focar os nossos pensamentos ali, se a gente não vai conseguir agradar a todos. Então, eu vou me agradar. Eu vou me agradar. Esse é no segundo ponto que eu quero trazer para vocês eu vou olhar para mim. Eu vou me conhecer. Qual é a essência que eu quero passar para as pessoas? Qual é o jeito de ser que eu quero passar para as pessoas? Algumas pessoas vão se conectar com esse meu jeito de ser, outras pessoas não vão se conectar com esse meu jeito de ser. E vai ser exatamente do mesmo jeito se eu não falar, se eu não me expor porque eu tô com medo. Eu não diria que eu quero dizer a mesma coisa, no sentido de que ainda as pessoas vão poder falar alguma coisa e vão estar te julgando do mesmo jeito. Mas a gente sai perdendo muito quando a gente se anula dessa forma, porque daí sim a gente deixa de se conectar com pessoas que daqui a pouco iriam gostar do nosso jeito. A gente perde oportunidades. Então vamos se olhar um pouquinho e entender quem nós somos e o que eu quero passar para as outras pessoas. No que você acredita de verdade? Com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação ao que você tem de conhecimento ali do teu trabalho, sei lá. O que você acredita de verdade? O que você defende de verdade? Quais são os valores que você tem na tua vida? Quem é você? Quem é você, afinal de contas? Qual que é o teu jeito? O que te satisfaz? O que te deixa feliz? O que você gostaria de viver? Qual que é o teu objetivo ali numa conversa? O objetivo de vida? Vocês começam a perceber que a gente volta para si. Quando eu descubro isso, quando eu tenho clareza de tudo isso que eu tô falando para vocês, e eu tenho segurança sobre isso, a opinião do outro já não vai ser tão forte assim. Por quê? Porque eu vou acreditar naquilo ali. Eu acredito.
Eu confio. Eu tenho segurança sobre quem eu sou. Sabe? Então, aquilo que a outra pessoa vai falar, beleza, é só a opinião dela. É só a opinião da outra pessoa. Não necessariamente vai me atingir. Porque eu tenho segurança de chegar lá e falar. Eu penso desse jeito. Poxa, outra pessoa pode pensar de outro jeito. E tá tudo bem. Conseguem entender como que é importante? Lembra que eu falei no início que a gente precisa se fortalecer? E esse ponto aqui é bem nesse sentido. Eu vou me fortalecer para não sofrer tanto diante do que as outras pessoas vão falar. Sempre falam. Então, que eu possa pelo menos fazer aquilo que é importante para mim. Que eu possa pelo menos falar aquilo que eu quero falar. Que eu possa conhecer uma pessoa que eu acho bacana, que eu tô interessado. Eu falando ou não. E aí vem a questão, qual que é o meu objetivo? Essa questão do objetivo, eu usei muito, gente, na minha estratégia de socializar no dia a dia mesmo, nas coisas simples. Porque, por exemplo, eu precisava... lembrei agora de um exemplo bem claro aqui, bem claro, para vocês entenderem. Teve uma vez que eu passei por um... É interessante observar que a timidez ela aparece o tempo todo no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, claro, diferentes contextos para cada pessoa. Mas teve uma vez que eu estava numa clínica, né? Fui fazer um exame e aí você sabe, né, que lá na clínica tem as cadeirinhas, lá você tem que ficar esperando o médico chamar e coisa. Eu tava lá já fazia um tempão. E eu ia ir pra casa, eu tava de transporte naquela época, né? E aí eu ia ir pra casa só de meio-dia. Eu cheguei tipo de manhã cedo, o transporte eu ia embora só de meio-dia. E aí o meu celular começou a ficar sem bateria. E era umas 10 da manhã. E era a única coisa que eu tinha pra me entreter ali, o meu celular, e mandar mensagem e coisa. E aí eu comecei a ficar impaciente. Eu tinha um carregador na bolsa, mas eu tinha vergonha de chegar lá no corredor, tinha outras pessoas, tinha gente sentado, tinha gente que tava de pezinho ali esperando e tal. Tava cheio de gente, né? Tava cheio de gente ali. Só que eu tinha vergonha, tinha uma tomada do outro lado, assim, né? Da parede. Eu tava numa parede, no outro lado tinha uma tomada. Só que não tinha banco ali, não tinha banco, não tinha nada, era só uma tomada lá. E eu ali com o meu celular terminando a bateria, e eu... que saco. Eu quero colocar meu celular carregar, mas eu tenho vergonha que as outras pessoas vejam, né, o que eu tô fazendo, que elas comentem, tipo, nossa, olha só, vem carregar o celular aqui. Nossa, nada a ver, tá aproveitando ali, tomar, sei lá o que eu pensava na época. Mas que as pessoas me notassem e falassem, ou pensassem, aliás, alguma coisa ruim de mim. E aí eu fiquei um tempo naquilo, sabe? Fiquei um tempo, nossa, vou botar, não vou botar... Aí eu pensei, caramba, qual que é meu objetivo, afinal de contas, aqui? É que eu possa ter carga no meu celular pra poder continuar aqui fazendo o que eu tô fazendo. Porque depois eu vou ter que ficar até meio-dia sem celular, porque eu fiquei com medo do que as pessoas iam dizer de mim. Quem que vai ficar sem bateria? Sou eu depois, né? Poxa, aí eu peguei e disse, não, se eu quero botar carregar, eu vou botar carregar. Aí fui lá, atravessei, botei e fiquei de pé. Algumas pessoas olharam pra mim, porque ali, naquele espaço, não tinha ninguém, era uma parede, né? As pessoas olharam que estava sentado lá de cá, assim. Ok. E o que aconteceu? Aconteceu que eu tive bateria até chegar na minha casa depois. Aconteceu que eu fiz aquilo que eu queria e atingi o meu objetivo. Quantas vezes a gente não faz as coisas assim simples mesmo porque tá com medo do que as pessoas vão dizer? Quantas vezes vem isso na cabeça? Então, lembrem-se, quando vinha esse medo, qual é o meu objetivo, afinal de contas? O que eu quero aqui nessa interação, nesse momento? Eu, Karina, queria botar meu celular carregar, mas quantas vezes eu quero mostrar que eu tô aqui, eu só quero dar minha opinião. Esse é meu objetivo aqui nessa interação. Eu quero resolver um problema lá numa loja, sei lá. Eu quero poder optar sobre uma decisão que está sendo tomada na minha família ou no meu trabalho. Eu quero me posicionar, eu quero mostrar que eu tô presente. E vamos seguir isso. Ai, Karina, mas o que vão pensar?
olha só o que poderiam pensar, né, da Karina lá colocando o carregador. Podiam pensar o que fosse, mas eu atingi o meu objetivo. Ai, Karina, mas e se não pudesse colocar o carregador? Se não pudesse usar, alguém ia vir me falar. E aí? Vocês percebem o quanto que isso pode mudar o jogo? Olhar para você mesmo e se perguntar, o que eu quero aqui? Você não vai estar prejudicando ninguém, você não vai estar fazendo mal para ninguém. Simplesmente você vai estar agindo de acordo com o que você deseja. Deu de colocar o foco nos outros. Vamos colocar um pouquinho o foco em si mesmo. Vou colocar o foco em mim. E aí vocês começam a perceber como o jogo muda. E como as próprias interações mudam. Eu lembrei agora de um aluno, eu achei o máximo, porque ele estava nesse processo, né, de começar a conversar com as pessoas. E aí ele pegou e disse assim pra mim, nossa, Karina, eu fiquei impressionado, porque as pessoas dão atenção pro que eu tenho pra falar. Elas querem saber sobre mim. Quantas vezes a gente não dá essa oportunidade? Então, quando a gente coloca o foco em si mesmo, sabe? Que a gente começa a se empoderar mais, de dizer eu vou fazer aquilo que eu quero, a gente começa a perceber nas nossas interações, naquilo que a gente vai fazendo, que as outras pessoas também se interessam. Então, às vezes a gente vai ter muito mais retorno positivo, né? Não é ser egoísta, não. A gente vai simplesmente estar se permitindo ser verdadeiro ali naquela interação. E quanto mais a gente mostra esse nosso lado verdadeiro, quanto mais a gente se aproxima das outras pessoas, mais o retorno positivo vai vir também. A gente vai proporcionar muitos momentos bons, sabe? Então, esse segundo ponto aqui, ele é muito importante também nesse sentido. Deixa eu ver o que vocês estão falando. 1 e 2 eu fecho tudo. A Maria colocou que também exagera no lado da fofura. Vale observar, né? Se é o teu próprio jeito ou se é por conta desse medo, que nem eu compartilhei aqui a minha questão. Quero que sempre as pessoas se sintam queridas ao falar comigo, mas quando não é recíproco, eu me magoo. A Thalita colocou, eu era assim, eu sempre achei que eu era fria e grossa, aí comecei a ser boazinha ao extremo, aí vi que não estava sendo eu mesma. Exatamente, Thalia, exatamente. O Cassiano colocou, quando assumi que era atrapalhado, com o tempo parei de pensar nisso e fiquei mais confiante. Eu ainda sou atrapalhado, mas isso não me incomoda mais hoje. Olha só, né? Isso que eu tava falando sobre a ferida, né? O Cassiano conseguiu fazer esse processo de se analisar, de se olhar, de se aceitar, sabe? É bem legal. E é exatamente isso. Quanto mais você coloca foco nisso, né, Cassiano? Eu fico pensando sou atrapalhado, mais a gente vai ficar atrapalhado, porque vai ficar com medo de ficar atrapalhado na frente da pessoa e aí vai ter mais dificuldade. Então, a gente começa, quando a gente para de dar tanta atenção para aquilo ali, isso vai ficando mais ok também. Com o tempo, outra coisa que me ajudou muito, agora me lembrei novamente sobre essa questão, foi começar a entender que eu consigo fazer as coisas, sabe? Se eu coloco foco, porque eu tinha medo de ficar atrapalhada. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as coisas certas. Eu lembro uma época que eu tinha muito medo de escrever na frente dos outros, né? Eu tinha uma época que eu tinha um chefe que ele ficava do meu lado. Às vezes tinha que fazer um documento, eu digitava os documentos e tal. E aí ele vinha do lado, e ele queria logo, né? Ele tinha pressa pra ir levar as coisas e fazer as coisas. E aí ele ficava do meu lado, ai meu Deus do céu, agora vem aquela ansiedade, né? Ficava ali e eu errava na digitação, e aí eu ficava nervosa porque ele estava me olhando, eu achava que ele estava analisando o que eu estava escrevendo. Quando eu me dei conta que eu era capaz de fazer o que eu queria fazer na frente dele, porque digitar, gente, todo mundo sabe, né? Digitar ali no computador, enfim, quem tem o hábito, quem tem a prática, eu quero dizer, de digitar, a gente sabe digitar, então eu posso dizer com toda certeza que eu sei escrever no computador, mas quando ele ficava perto de mim, ficava nervosa. Então, o que acontece? Eu comecei a dizer, poxa, eu sei fazer isso, eu sei digitar, pra que eu vou ficar nervosa na frente dele? Não tem nada de errado, ele tá aqui do meu lado, simplesmente eu vou fazer. E aí eu comecei a me empoderar também, nesse sentido de empoderamento que eu tava trazendo. Eu sei, eu sou competente pra escrever, eu sempre fiz isso, não é uma coisa nova pra mim mesmo. E se fosse nova, eu ia estar aprendendo, que é algo normal também. É normal eu aprender. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou errar, eu vou ter que voltar, eu vou ter que perguntar. Então, também seria algo normal. Mas nesse caso aqui, era algo que eu fazia sempre e que ok. Aí eu comecei a ter esse empoderamento e eu parei de ficar tão nervosa ali na frente
da outra pessoa. Então, se eu fico toda desengonçada, perdida, né, no sentido de não conseguir falar, poxa, eu sei, por exemplo, cumprimentar uma pessoa. Algo que as pessoas trazem bastante pra mim também é, eu tenho vergonha de cumprimentar. Eu sei chegar lá e falar, oi, bom dia, tudo bem? Eu sei responder a pessoa se ela me pergunta alguma coisa. E aí, a gente vai se empoderando cada vez mais para não ficar tão perdido e tão ansioso na frente de outras pessoas também. Beleza. Eu vou falando porque vocês colocam esses comentários tão legais e aí eu já me perco aqui no meio. Mas eu acho que a nossa aula fica ainda mais rica, né? Beleza. Ok, então agora a gente vai para o terceiro ponto aqui. Que é a gente começar a tirar um pouco o peso da crítica. Sabe? Vamos diminuir. A gente coloca um peso muito grande sobre a crítica. Como se aquela crítica fosse, assim, definitiva na nossa vida. Meu Deus, vai terminar comigo. Eu vou ser a pior pessoa do mundo se pensarem nisso. Na verdade, o único medo é que a pessoa reforce aquilo que a gente já acha de si. Sabe? A única coisa que acontece é, ela vai falar aquilo que eu não quero que ela fale, porque essa ferida não tá fechada pra mim. É só isso. É isso que gera tanto esse medo. Só que colocando sem perceber, né, tendo esse medo tão grande dentro da gente, a gente coloca um peso muito grande, não quer, tipo, se acontecer a crítica vai ser terrível, eu não vou conseguir lidar com isso, vai ser muito sofrido. Mais uma vez, ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta. Só que isso pode nos ferir mais ou menos. Ou pode nem ferir, eu posso até ficar indignada, mas não vai ser aquela coisa que vai me deixar mal, que vai me fazer ficar uma semana em casa. Então, por que a gente fica mal? Por que algumas pessoas são muito sensíveis a qualquer tipo de julgamento e outras não? Por que algumas pessoas não se preocupam tanto assim? Porque quem se preocupa muito e é sensível coloca um peso muito grande sobre o que a outra pessoa tem para dizer. Como eu não tenho certeza, né, do segundo ponto, sobre aquilo que eu acredito e quem eu sou, eu fico inseguro. E se a outra pessoa fala qualquer coisa sobre mim, é como se aquilo ali fosse uma verdade. E me machuca, e dói. Então a gente não precisa colocar todo esse peso ali nela, não. Se a outra pessoa falar alguma coisa, eu posso considerar que não necessariamente é uma verdade. Eu posso considerar o porquê que aquela pessoa falou. Será que ela tem conhecimento sobre quem eu sou? Sobre a minha história? Sobre os desafios que eu tenho enfrentado para estar aqui falando? Será que ela realmente me conhece? Será que ela só está falando da boca para fora? Será que foi só uma impressão? Será que a minha vida se define em uma primeira impressão de 5 segundos que uma pessoa tem sobre mim? Eu acho que não, gente. A nossa vida, aliás, eu não acho, eu tenho certeza. A nossa vida, ela não se define a essa crítica. Ela não se define sobre aquilo que o outro fala da gente. Quem constrói a nossa vida somos nós. Eu sei do que eu fiz. O outro não necessariamente sabe. É muito injusto com a gente ficar se preocupando com algo que a outra pessoa fala de nós sem nem nos conhecer. A pessoa às vezes conhece 1% de quem nós somos. 1%. E aí ela fala alguma coisa e os 99%? E o resto? Ou nem 1% ela não conhece. E aí eu vou ficar me sentindo a pior pessoa do mundo por algo que a outra pessoa falou sem nem saber direito de mim, quem eu sou. Sem nem saber, às vezes, sobre o que eu falo, sobre o que eu, por exemplo, na área profissional, né? Eu preciso compartilhar algo sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão, sei lá. E aí vem uma pessoa que não entende daquilo que eu tô falando e ela faz uma crítica pra mim e aí eu vou ficar assim, ela nem sabe. Ou ela vive uma realidade diferente, ou ela tem um valor diferente do meu. Por isso que é importante a gente olhar para si no passo 2. Às vezes as pessoas têm valores diferentes, elas veem o mundo de um jeito diferente.
E aí eu vou ficar sentido, sendo que não tá congruente com aquilo que eu realmente acredito. Não dá. Não dá. É muito injusto. Então a gente precisa também, nesse terceiro ponto aqui, tirar um pouco do peso dessa crítica, entendendo não necessariamente o que a outra pessoa pensa sobre mim é uma verdade. Eu vou fazer essa análise. Eu vou ver se eu quero ou não aceitar aquilo ali. Ok, Karina, ela falou alguma coisa, ela fez um julgamento que realmente eu acho que é verdadeiro. Essa crítica que ela falou realmente pegou aqui pra mim. Pois então, o que eu vou fazer pra mudar por mim? Não pela outra pessoa. Por mim, eu não quero mais. Por exemplo, ficar sempre quieto. Porque eu tô sentindo que eu tô perdendo muitas chances. Eu não tô conseguindo me mostrar do jeito que eu sou, eu não tô conseguindo me relacionar com as pessoas. Então, se alguém chegar e julgar porque a Karina tá sempre quietinha, por exemplo, eu vou querer mudar isso não porque fulaninho veio e falou pra mim, mas porque eu não tô satisfeita com isso. Porque eu quero mudar a minha própria vida. Então, poxa, a pessoa fez um julgamento. Ou é uma verdade, né? Ela fez um julgamento e você sente que é verdadeiro aquilo ali, você vai ter a oportunidade de olhar para aquilo e dizer, caramba, é real isso, tá ok, mas se eu quero mudar, eu vou mudar. Agora, pode ser uma crítica que é verdade e você não tá nem aí. De verdade, assim, nossa, pra mim eu tô feliz do jeito que eu tô. Eu sei que isso aqui faz parte, né? Enfim, me incomodou de alguma forma, mas pra mim tá ok, eu tô feliz. Beleza. É só isso. E pode ser que não seja uma verdade. E aí, pra que sofrer com algo que não é uma verdade? Ai, Karina, mas é que eu causei uma impressão que não era verdadeira pra outra pessoa. E aí? O que vai mudar? Se você quer mudar essa impressão, se é uma pessoa importante pra você e tal, é uma oportunidade importante na tua vida, você vai poder ter a chance de esclarecer. Mostrar que não é verdade. Agora, se não for importante, qual que é a relevância disso? Para que tanto medo? Para que tanto desconforto com isso? Então, a gente começa a perceber que uma crítica ou um julgamento é só um julgamento. Existem N motivos pelos quais uma pessoa poderia fazer esse julgamento que às vezes não tem nada a ver com você. É só isso. É só isso. Você não depende dessa opinião da outra pessoa. Então, se alguém falar alguma coisa, se alguém julgar você de alguma forma, a tua vida vai seguir exatamente do mesmo jeito. Você vai continuar sendo a pessoa que você é. Você vai continuar fazendo aquilo que você quer pra ti. E pronto. Então, outro dia eu usei esse exemplo com uma pessoa, né? Que tava trazendo esse medo do julgamento e coisa. Seguinte, se uma pessoa tá andando na rua e ela tem o cabelo azul, né? Tipo, um cabelo que chama bastante atenção, assim, sabe? Bem chamativo mesmo, azulão. Ela tá passeando na rua. Aí tem pessoas que estão também na rua, passa de carro, passa por ela. E aí provavelmente vai ter pessoas que vão estranhar, que não acham legal aquilo ali. Elas podem pensar assim, nossa, só no pensamento, vamos fazer um julgamento, né? Nossa, que nada a ver. Olha que feio aquele cabelo. Sério, como é que uma pessoa tem coragem de sair na rua desse jeito? Pode ser que alguém julgue ela desse jeito. E aí? O que vai mudar na vida da pessoa que tá passeando com o cabelo azul? Vocês conseguem imaginar o que muda? Nada. Ela não vai nem ficar sabendo, provavelmente. E pode até ser que algumas pessoas cheguem e falem pra ela alguma coisa assim. Mas ela vai continuar com a autenticidade dela. Ela vai continuar agindo de acordo com os valores dela, indo atrás dos objetivos dela, se sentindo feliz por estar com o cabelo azul, porque provavelmente ela gosta desse cabelo. Ela vai estar se olhando no espelho e se achando bonita. Ela vai estar ali simplesmente exercendo o direito que ela tem de pintar o cabelo da cor que ela quiser. E vai estar firme e forte nessa decisão. Enquanto a outra pessoa passou, fez o julgamento e nada mudou. Então, o que valeria mais a pena para essa pessoa do cabelo azul que ela queria, né? A gente imagina que essa pessoa gosta desse cabelo, enfim.
Vale mais a pena ela não pintar o cabelo porque, o que as pessoas vão dizer? Eu vou chamar atenção e ficar com aquilo na cabeça? Ou ela chegar lá e passear e mostrar o cabelão dela azul mesmo e as outras pessoas falar? Se ela não pintasse o cabelo de azul, as pessoas iam achar outra coisa pra falar. Então ela vai seguir a vida dela. Ela vai seguir correndo atrás daquilo que ela quer, fazendo aquilo que ela quer, mostrando o cabelo. Mas daqui a pouco ela quer pintar de outra cor, quer pintar de rosa. Ela vai lá, vai pintar o cabelo de rosa. E os julgamentos não vão mudar exatamente nada na vida dela. Nada. E é a mesma coisa em todos os sentidos. O que vai mudar se uma pessoa chegar e falar ou pensar que você tem vergonha? Que você é tímido, por exemplo. O que vai mudar se uma pessoa falar que você é metido? Que é uma coisa que a gente também acaba tendo medo, né, da timidez. Não muda nada. A não ser que seja em uma vaga de emprego, por exemplo, né, alguma coisa assim que é importante nesse sentido, né, que já tem essa questão mais avaliativa e coisa. Pode ser que isso que seja relevante ali, essa percepção que a pessoa vai ter. E eu diria que às vezes nem é o que mais conta também. Porque às vezes quem não fica nervoso em uma vaga de emprego, por exemplo? E quem faz a avaliação geralmente sabe, né, tipo disso. Mas a questão é que, de modo geral, não vai mudar nada na nossa vida. E se por acaso a gente não tá feliz, né, que daí vem aquele primeiro ponto que eu falei, nossa, eu acho que vão falar isso, isso, isso. Eu sinto que eu não falo muito, eu sinto que podem falar alguma coisa nesse sentido. Se eu percebo que isso é uma coisa que tá me incomodando, eu vou resolver. Eu não vou ficar lá remoendo esse medo do que os outros vão dizer, eu vou resolver. Não quero mais assim, não quero mais isso pra mim. Eu trouxe a questão ali do desengonçada antes, né? Poxa, eu não quero mais ficar com esse medo que as pessoas pensem que eu sou desengonçada ou não. Como é que eu posso fazer pra mudar isso? Eu trouxe um exemplo pra vocês antes, né? Eu comecei a perceber, né? Trabalhar. Poxa, eu sou competente, eu consigo fazer as coisas. Eu não preciso ficar desse jeito diante do outro, sabe? Aí eu vou me trabalhando para que eu fique mais segura. Então, tudo isso gira em torno da nossa segurança. Consigo mesmo. Mais uma vez, não é sobre o que o outro vai dizer, é sobre o que eu penso sobre mim. É sobre a minha insegurança, o meu medo de não ser bom o suficiente, de não ser capaz e que daí, por isso, o outro vai falar de mim. Então, a gente vai olhar para si e dizer, eu quero mudar isso dentro de mim, eu quero me sentir mais seguro. E aí, trabalhando esses 3 pontos que eu trouxe aqui nessa aula, a gente vai começar esse processo de fortalecimento. Então, eu diria, né, no segundo ponto, que ele é muito importante, eu falei, o que você acredita? Quais são os seus valores? O que você quer? Que imagem você quer transmitir para as pessoas? Quem é você? Respondam essas perguntas. Respondam. E aí vocês vão começar a agir de acordo com essa pessoa que vocês são. Não de acordo com o que vocês acham que o outro quer de vocês. Eu vou agir de acordo com a pessoa que eu sou. As conexões, né, as interações, isso aí vai ser consequência. A percepção do outro, isso aí vai ser consequência. Eu vou agir de acordo com quem eu sou e eu quero passar para as outras pessoas. De acordo com a imagem que eu quero transmitir para elas. As interpretações que as pessoas vão ter sobre isso, aí já não cabe mais a mim. Cada pessoa tem sua própria interpretação, cada pessoa tem seu pensamento. E aí já não tem mais o que fazer, né? Simplesmente não dá pra mudar isso. E que bom, né? Cada pessoa tem sua autonomia. Mas eu vou fazer o que tá no meu alcance pra agir do jeito que eu quero, de acordo com a pessoa que eu sou. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Maria colocou que quer pintar o cabelo de azul. Olha ali, ó. Já vou motivando vocês a fazerem essas coisas aí, né? Que vocês desejam. A Maria colocou que gosta das aulas. Gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, coloquem aí nos comentários agora. Eu sempre gosto de falar aqui no finalzinho, né? Pra vocês terem essa oportunidade também. Se vocês querem trazer algo,
Fiquem bem à vontade. Vi que tava subindo coraçãozinho, aí vocês me deixam toda feliz com esses coraçõezinhos. Toda alegre. Botem coraçõezinhos também. E lembrando, tá? Pra gente finalizar aqui a nossa aula, que quem quiser trabalhar de uma forma mais profunda tudo isso para superar a timidez, né? Vencer essa timidez e se tornar confiante na hora de conversar com as outras pessoas, tanto no campo pessoal como profissional, eu tenho o curso Interagindo, tá, gente? Lá a gente tem toda a metodologia, né, que trabalha o passo a passo para que a gente se torne confiante e mais seguro em nós mesmos e nas nossas interações, nas nossas relações, tá? Então, quem quiser realmente se aprofundar e se comprometer nesse processo de mudança e de fortalecimento, vocês podem entrar lá no link da bio, que vocês vão conhecer o curso Interagindo e será um prazer acompanhar vocês nesse processo mais de pertinho, beleza? E para quem for assistir essa aula no YouTube, que depois eu vou seguir, o link também vou subir. Eu falei certo? Fiquei em dúvida agora se eu errei na pronúncia. Mas enfim, vou subir o link lá. Ai, meu Deus, me confundi aqui. Vou colocar o link na descrição do vídeo se tiver no YouTube, beleza? Será um prazer ter vocês aí nessa jornada junto comigo no curso Interagindo. Show de bola! Deixa eu ler o último comentário aqui pra gente finalizar. A Maria colocou, fico toda sorrindo aqui ao assistir as aulas da Karina. Maria maravilhosa, tá sempre aqui junto com a gente também nessas quartas-feiras. Fico muito feliz de estar com vocês. Vamos que vamos, gente. Vamos aí entrar no modo coragem. Coragem. Semana passada a gente teve aula em que eu falei sobre a voz da coragem. Então vamos ouvir essa voz da coragem e começar de fato a enfrentar esse medo do julgamento e fazer acontecer e realizar aquilo que a gente quer, falar aquilo que a gente quer de acordo com os nossos objetivos e de acordo com a pessoa que nós somos. Maravilha! Beijo, beijo, gente. Fiquem com Deus. Vamos que vamos e a gente continua aí nosso processo. Beijo!